ofício de escrever é um exercício intelectual, mas quando feito com paixão, rompe barreiras e pode até recriar o mundo. Qual é a receita do escritor para ser lido por muitos e ainda tocá-los e emocioná-los? Esse é o principal tema de hoje do Conexão AMNP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público destinado a divulgar e valorizar a importância social e cultural dos associados. O nosso entrevistado de hoje é o Procurador de Justiça aposentado e escritor Henrique da Cruz Germa, autor de 8 livros, já está preparando mais um de poemas e até o final do ano um de romances. Doutor Henrique, muito obrigado por nos atender e aceitar o nosso convite. Orion, bom dia. Eu que agradeço a você, a gentileza do convite, agradeço à Associação Mineira do Ministério Público pela oportunidade, e é muito bom para mim, honra e alegria, estar aqui neste espaço para o bate-papo com você e com quem nos ouve. Muito obrigado. O prazer é nosso, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se aí no canal da AMMP no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Henrique, o senhor foi promotor, procurador de justiça por quase aí 30 anos. Ainda atua como advogado, escreve para crianças, adultos, faz crônicas, contos, romances, poemas, peças de teatro. Quem é Henrique Germa? O fazer nos define? Bom, se o fazer nos define, então eu sou escritor, porque hoje eu me dedico a este ofício. Eu diria que exclusivamente, porque de fato eu vivi como promotor e procurador de justiça por mais de 27 anos no Ministério Público de Minas Gerais, um período de muita alegria para mim, fui muito feliz enquanto pude lá estar, né? Mas eu me aposentei há 2 anos, Orion, em virtude de uma doença da qual, né, eu fui acometido, que me roubou assim quase completamente a visão. Então, eu me vi impedido de ler normalmente, em papel, como seria necessário, né, para o exercício das minhas funções de promotor, ou melhor, no final, né, de procurador de justiça. E eu era capaz de ler, como sou hoje, apenas com o auxílio de meios eletrônicos especiais, o que dificultaria muito o exercício da função, na verdade, mesmo chegaria a impossibilitá-lo. Eu precisaria da ajuda, inclusive, de terceiros para exercer a atividade no Ministério Público, o que me levou à aposentadoria por invalidez. Há exatamente 2 anos, desde 25 de junho de 2019. E você tem razão, você mencionou a advocacia. Mas, na verdade, eu retornei aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual eu pertencer antes de ingressar no Ministério Público, e estou lá inscrito regularmente com a minha simpática carteirinha de advogado, porém, o exercício mesmo da profissão eu não o fiz. Eu até pensei em retomá-lo, né, na medida das minhas possibilidades, dentro das minhas limitações, tentar talvez alguma coisa, alguma pequena atividade na advocacia, talvez no campo das sustentações orais, mas, na prática, isto não ocorreu. O que ocorre mesmo, e é o que acontece desde a aposentadoria, é a escrita dos meus textos, dos meus livros, à qual eu venho me dedicando como ofício único, realmente, desde julho de 2019. Fiz um primeiro texto, muito despretensiosamente, dirigido à minha família, à minha mulher e aos meus filhos, né? E este texto viria a abrir para mim a porta do desejo de escrever, digamos assim, e esse livro abre também o meu primeiro volume publicado, que é o Arquipélago. Muito É bem. um texto, na verdade, que foi direcionado à esposa e aos filhos, e a partir dele um mundo novo se descortinou para mim. Muito bem. Embora o fazer defina as pessoas, nos defina, né? Aquilo que a gente faz com mais prazer, não podemos dispensar também as influências dos vários seres que fomos e somos também. Eu acho que se encontram, se é que se encontram, talvez em 2 medidas aí.
no prazer que eu tenho, no gosto especial que eu tenho por descrever, quando descrevo situações ou pessoas, eu acho que isso vem, eu usava muito isso na minha atuação criminal, sempre usei a descrição precisa de coisas, de pessoas, de acontecimentos, né? Narrar com absoluta clareza e objetividade todas estas questões, né, das pessoas, ao que elas fazem ou deixam de fazer. Isso eu acho que me acompanha também na minha atividade atual como escritor. Outro ponto de encontro talvez se dê na inspiração de um ou outro texto. Esta inspiração que vem de fatos conhecidos meus da época da atuação ministerial. Então, eu tenho, por exemplo, um ou outro conto, aí falando especificamente de contos, dois me ocorrem aqui de cara, cuja inspiração surgiu a partir de fatos conhecidos por mim na minha vida funcional. Então, são esses dois pontos de toque. Mas eu acho que fica só nisso, Orion. No mais, aquela persona, digamos assim, de promotor, não que eu tenha me despido dela, não sei se nós nos despimos propriamente daquilo que fomos ou ainda somos, né, em qualquer extensão, mas aquela persona ficou no passado, né? O Ministério Público ficou no meu passado, como eu me tornei passado, né, para a instituição também. Hoje, o que há é apenas este escritor, simples escritor, que exerce este ofício. Mas, com muita dedicação, eu o exerço. Acho que livre, na maior parte assim, das situações, eu diria que já livre daquelas grandes influências que as minhas funções anteriores pudessem exercer, sabe? Eu acho que eu estou muito mais escritor e infinitamente menos operador do direito, e isto com uma rapidez que me surpreendeu a mim mesmo, sabe, Orion? Eu não Até esperava porque que fosse assim. em apenas 2 anos, né, de atividade como escritor, você já tem uma produção literária aí de 10 livros. O que aconteceu? De onde vem tanta inspiração, tanta força, tanto impulso? Orion, eu não sei de onde vem. Orion, eu não sei dizer. Como eu disse, esta chavezinha deste pequeno texto que eu fiz para minha mulher e meus filhos destrancou uma porta aí, como se fosse um vaso de Pandora que eu destampei sem querer, e não saíram coisas ruins, não. Saiu assim, começou a jorrar uma tal quantidade de inspirações diferentes para escrever e, ao mesmo tempo, a vontade de escrevê-las, de metê-las no papel, de lançar isto tudo em livro. Eu não sei de onde veio, Orion. Num primeiro momento, talvez tenha vindo. Eu não sei se eu posso afirmar isso com muita certeza, mas me parece que num primeiro momento talvez tenha vindo quase que como assim um jato para colocar para fora uma certa dor que eu sentia, e que foi bastante aguda no momento da aposentadoria, quando eu entendi que a partir daquele ponto no qual eu requeria a aposentadoria por não mais conseguir fazer o que era mais básico para mim, que era pegar um papel, um processo, uma folha de papel e lê-la. A coisa mais natural e comum, ordinária do mundo, eu simplesmente não conseguia mais fazer. Quando eu me dei conta disso, introjetei isso assim e assumi com toda a força de que eu não podia mais e que eu tinha que tomar uma atitude, aquilo me doeu. Embora eu compreendesse, eu entendesse perfeitamente o que ocorria, mas no campo dos afetos aquilo não era tão claro, tão simples, e doía muito.
E escrever sobre aquilo, e foi o primeiro texto para minha mulher e para os meus filhos, que eu falo exatamente sobre este momento e sobre a dor que eu experimentava, talvez tenha sido este o primeiro grande impulso, e liberou outras tantas coisas ligadas a isso, que vieram a compor e compuseram mesmo o primeiro volume que eu escrevi, que é o Arquipélago. Grande parte dele é dizer mais ou menos a mesma coisa de diferentes maneiras, de todas as maneiras que me vinham à cabeça e que me brotavam do coração. Eu pus muita coisa para fora naquele livro, dessa dor que eu experimentava. Então, no primeiro momento, acho que o impulso veio daí, deste sofrimento de submissão completa à doença. Ali eu me entreguei e falei, porque eu sempre fui muito de não me entregar a nada. É da minha personalidade, eu acho que é até um defeito. E desta vez não, eu me entreguei. Eu me entreguei completamente. Eu me submeti completamente. Falei, não, eu não posso e eu vou agir de acordo com esta limitação que é muito maior do que eu. E ali eu me entreguei. Mas esse foi apenas o primeiro momento. E A com certeza, partir se me dali... permite, Pois não. com certeza, se me permite, essa compreensão rápida que o senhor fez aí, quer dizer, ela contribuiu para essa superação nessa transição, né? Até Sem esse dúvida. primeiro livro que o senhor escreveu, O Arquipélago, ele tem um lado meio biográfico, né? Tem sim. Aliás, eles chamam arquipélago também, em parte, por causa disso. Não é só porque são textos ilhas, textos, na sua maior medida, independentes um do outro, porque até são, embora alguém possa querer uni-los nessa vertente do sofrimento raiz, a mesma raiz de sofrimento que os originou a todos, ou quase todos. Mas é arquipélago também porque eu tenho ilhas de visão. As minhas retinas hoje são formadas por pequenas ilhas que veem. A retina não vê mais, ela quase não vê mais, 90% dela não vê mais, as células morreram. Restaram pequenas ilhas de visão que me permitem esta visão pequenininha, limitada. Mas este é apenas o primeiro momento, Orion. De onde vem todo o resto? A vontade de escrever e de onde vêm as histórias que eu quero contar? Porque eu me considero, sobretudo, um contador de histórias. Aí eu não sei te responder. Aí já não é mais do sofrimento. Mas eu fiz uma Porque abertura até hoje eu aqui. não o sinto mais. Eu fiz uma abertura aqui no início da Uhum. nossa entrevista sobre o exercício de escrever, se seria um exercício intelectual ou se vem das emoções, do prazer. De onde vem esse primeiro impulso? O senhor falou que tem muitas histórias guardadas. Enfim, como é que começa esse processo de escrever? Porque o senhor fala que o arquipélago são ilhas, mas eu não sei se eu estou errado, mas parece que o senhor trocou quer dizer, de certa forma, a retina pela literatura, né? Eu acho que sim. Agora você tocou num ponto crucial, talvez. Sim. Eu digo sempre, até comentei com você informalmente no outro momento, que eu me encontrei nesta atividade. E eu acho que me achei mesmo. E tem sido muito bom para mim. Eu digo até, Orion, que eu tenho escrito mais para mim mesmo. E se alguém também gosta, eu fico todo feliz, né? E graças a Deus tenho recebido aí uns bons retornos, muito positivos, pessoas que têm muito gentilmente assim dito que gostam da minha literatura, do que eu tenho produzido. Mas eu escrevo, sobretudo, num primeiro momento, é para mim mesmo, porque eu gosto. Mas o ato de escrever é uma produção, eu acho que de mão dupla, e pelo menos para mim. É claro que é uma produção intelectual, na medida em que eu devo trabalhar com as ferramentas que eu tenho, né? Tanto gramaticais quanto tecnológicas, né, que me permitem a escrita, porque eu não posso apanhar, por exemplo, uma caneta e uma folha de papel para escrever, porque eu não consigo. Eu dependo de ferramentas tecnológicas, né? Eu escrevo sempre em computador, com um fundo especial que me facilita, me dá mais conforto para a observação da tela, né? E, é claro, os recursos intelectuais formais de produção de textos, né, que eu tenho que ter e dominar para poder escrever alguma coisa digna de apresentar aos meus leitores, né? Tem que ter um mínimo, né, de respeito à forma,
para que eu tenha coragem, né, de apresentar a terceiros, né, de me apresentar a terceiros, né, sem desonrá-los, sem desrespeitá-los, né, com alguma coisa tocada de qualquer maneira, né? Então, tem esse lado intelectual, mas, sobretudo, e aí entra a segunda mão a qual eu me referi, sobretudo, é misteriosa, que eu não sei se eu posso chamar de emocional ou de sentimental, aí, afetiva, não sei como chamar. Porque a inspiração me vem, Orion, eu tenho uma ideia, ocorre-me uma ideia. Uma ideia eu achei interessante. Aí, com aquela primeira ideia assim em mente, eu me sento à máquina e apenas com aquele primeiro impulso inicial, aquela primeira ideia que me passa pela cabeça, eu escrevo alguma coisa. Se é um conto, eu escrevo a primeira página, às vezes escrevo o conto inteiro. Se é um romance, como já ocorreu em 2 ocasiões, eu me sento e escrevo o início de primeiro capítulo, às vezes um primeiro capítulo inteiro. E, a partir dali, dia a dia, eu deixo que aquela ideia vá fluindo e caminhe com as próprias pernas. E, sinceramente, Orion, eu não sei onde ela vai. E essa Eu vou ideia, escrevendo. essa Eu não ideia, sei essa como é. história, ela pode ser conto, ou ser poesia, ou ser romance, ou já é definido isso antes? Normalmente, quando eu tenho a ideia, aí, em seguida, me vem ao espírito, é um conto, farei um conto. Ou, acho que isso vai dar um romance. E assim foi com os 2 que escrevi. E poemas, na verdade, vai sair um livro agora no mês que vem, se você me permite, chamado Livre, só de poesia. Ali, quando eu fiz o primeiro, e eu vi que era um poema, na forma, naquela... A estética é poética, não que haja propriamente nenhum rigor acadêmico no que diz respeito à formalidade da literatura poética. Eu me refiro aqui à métrica, à rima, ao estilo, a alguma escola de pertença, não, nada disso. Mas eu vi que a forma era essencialmente poética. Então, a partir dali, eu falei, opa, acho que eu vou fazer um livro de poesia. Então, a partir dessa definição de minha parte, o que me vinha à mente, eu sabia que era poesia, que eu queria colocar naquele livro. E assim fiz, e ficou um livro até grande. Ficou robusto, ficou esteticamente, assim, graficamente, muito interessante também, muito bonito. Mas é tudo assim, Orion. Tudo é sem planejamento, é Mas a sem estratégia poesia, alguma traçada. a poesia é mais Simplesmente eu difícil. deixo fluir, sabe, Orion? Eu não faço, veja, eu não faço esquemas, eu não faço aqui, eu não faço diagramas a seguir, eu não organizo as ideias, eu não faço fichários, eu não faço resumos, eu não escrevo rascunhos. Eu tenho uma ideia, me sento à máquina e escrevo. E sai aquilo que eu também não revejo. Eu mando para a editora depois, para ela ver se aprova ou não, e ela faça lá alguma revisão. Esse é o único norte que eu dou, o norte da liberdade de criação. Isso eu tenho feito e tem sido bom para mim e me parece que tem dado certo também do ponto de vista editorial. O norte dessa absoluta liberdade, o máximo que eu posso dar de liberdade. É a inspiração que eu transponho para o papel na medida em que ela me vem, com toda a liberdade, e que eu reduzo a escrito, mas que eu não controlo propriamente, não sei se me exprimo bem. É uma coisa misteriosa para mim mesmo, Orion. Eu não sei nem como definir para você. É um exercício também solitário, né? O senhor acha que, ao mesmo tempo, é um encontro consigo mesmo? Essa conexão, quando ela é bem feita, a coisa flui? É um encontro profundo, demorado, nem sempre tão agradável, como eu disse, comigo mesmo, sim. Inclusive, um dos poemas que sairá no próximo livro, agora no mês que vem, um dos poemas é exatamente o Quarto de Espelhos.
O quarto de espelhos é um encontro fatal comigo mesmo. Digamos assim. Mas é isso. Todos os textos, mesmo os romances, são um grande encontro comigo, assim, porque eu uso o que para escrever, Orion? Eu não uso nada, a não ser a minha própria memória, a não ser os poucos conhecimentos que eu tenha acumulado ao longo da minha vida, em termos de, digamos, chamemos assim, de cultura geral, tudo aquilo que eu li, que é uma coisa que eu sempre amei muito ler. Eu fui educado assim, meu pai me educou assim, me criou assim, lendo. E lendo boas coisas que ele tinha em casa, que ele me emprestava, né? Então eu me fiz assim, eu acumulei até sem querer alguma bagagem qualquer, e eu só me valho dela mesmo e da minha memória Quando eu para falei, escrever, por né? exemplo, quando eu falei do encontro do operador do direito com o escritor, né? Eu fiquei pensando assim que o senhor deve ter passado com certeza por várias comarcas, né? Conheceu muitas Sim, sim, pessoas, sim, acompanhou muitas histórias, processos, conflitos, né? Quer dizer, isso sim, também imagino que tem uma matéria-prima, um volume muito bom aí tem, para o senhor poder reutilizar, tem. né? Aí tem. Aí eu concordo com você, tem. Não só diretamente, como eu disse, eu tenho pelo menos 2 contos inspirados em fatos da vida, digamos, em fatos criminais da vida, né, com os quais eu travei contato. E isso no crime, aliás, é muito mais rico, talvez, essa experiência na atuação criminal, ela nos dê mais material assim de inspiração. Mas, indiretamente, nessas comarcas todas por onde passei, e de tanta gente que conheci, de tantos amigos que fiz, e inimigos também, por outro lado, eu até não os conheço, mas imagino que existam, porque nós, atuando como promotores, tantas vezes desagradamos as pessoas, né? E às vezes isso pode gerar ressentimentos. Mas observar as pessoas, e é nisso que eu queria chegar, observar as pessoas, os seus comportamentos e reações, os discursos que têm, a maneira de olhar, alguma linguagem corporal, porque essa é muito enganadora, mas em alguma medida é interessante ver. Esse eu sempre olhei muito, eu sempre prestei muita atenção às pessoas, e principalmente no que elas dizem. Então, os discursos sempre me interessaram muito. Então, isso sim, eu acho que me enriqueceu bastante. Esta bagagem eu trago, e trago sim, em grande medida, da atuação funcional. O hábito de olhar as pessoas, de procurar desvelá-las, de ver o que elas realmente queriam, de entender o que elas realmente pensavam, ainda que mentissem, né? Então é muito interessante. Isso eu acho que eu acumulei. Eu gosto de falar sobre pessoas, né? Tudo De bem. descrever pessoas. E assim os personagens muitas vezes me surgem, digamos, espontaneamente, assim, já Uhum. mais ou menos prontos. Nós estamos na reta final da nossa entrevista. Eu gostaria de Pois mais não. uma questão. Você já participou de algum concurso literário? Já ganhou algum prêmio? Como é que está essa fase do escritor? Olha, nunca tive esta oportunidade. Agora é que eu entrei a concorrer este ano de 2021 com 2 livros meus, foram selecionados, então eu efetivamente concorrerei no Prêmio Jabuti, que é um prêmio nacional de literatura, é um prêmio importante, e eu tive 2 obras selecionadas para ele. Uma na categoria Contos, que é o meu livro Maravento, que foi lançado em agosto de 2020, contendo 22 contos, propriamente ditos, é um livro exclusivamente de contos. E eu tive um romance selecionado também para concorrer na devida categoria de romances ao Jabuti, que é o Antônia, que foi publicado em dezembro de 2020. Então vamos ver o que virá daí, né? Pelo menos eu estou lá participando, né, Orion? Vamos ver. Muito bem, parabéns aí por essa produção intensa, né? De alta qualidade também, causando inveja para quem escreve, como nós jornalistas que sofremos para escrever todos os dias e não conseguimos ainda ter esse alcance, essa plenitude que o senhor está conseguindo. Parabéns. Muito bem, eu conversei aqui com o Henrique da Cruz Gema, escritor, procurador de justiça aposentado, uma produção literária intensa, chegando ao 10º livro ainda neste ano,
Parabéns por essa produção. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado aos que nos ouvem aí. Um abraço a todos. Com certeza. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista nos canais da AMMP, no YouTube, redes sociais e também no site da associação. Muito obrigado e até a próxima.